Fenômenos espirituais. Espírito dos seres. Todos os seres possuem espírito, até mesmo objetos de antiguidade. Aqueles que foram apreciados ou tratados com desvelo desde os tempos mais remotos têm uma vibração diferente dos novos, porque o sentimento de afeição dos apreciadores permanece dentro deles. É por isso que, mesmo parecendo iguais aos novos, os objetos, quanto mais antigos, são melhores, fato que, na verdade, constitui um grande mistério. Quando, porém, me perguntam o que faz a diferença entre eles, nunca sei como explicar. Só posso dizer que os mais antigos são sempre bons. Acredito tratar-se de uma característica própria do gosto artístico que permite ao apreciador distinguir e saber se um objeto tem 100, 200, 500 ou 1000 anos, à medida que constantemente os vai analisando e devotando a eles certo apreço. Assim acontece porque o respeito e o sentimento humanos com os quais se olha esses objetos permanecem neles. Então, quando um apreciador se depara com algum bem antigo, capta imediatamente, através da sua percepção, o sentimento que ele contém. Quer dizer, o espírito do objeto vai, pouco a pouco, crescendo quanto mais pessoas o contemplam. Trata-se, contudo, de algo quase misterioso e bastante sutil. A diferença, portanto, entre os objetos, ou mesmo seres inorgânicos, que aparentemente não têm vida, vai depender do tratamento dado a eles pelos apreciadores. Também os povos orientais, desde os remotos tempos, falam que deuses moram em tudo. Assim se referem, por exemplo, ao deus do poço de água, à bela deusa do banheiro. São, entretanto, fatos aos quais as pessoas da atualidade acham ridículo referir-se. Ignorantes, porém, me parecem os que assim pensam, pois quando estas verdades se tornam conhecidas, a vida fica mais fácil e tudo corre bem. Ondas cerebrais. Ministro, o que são ondas cerebrais e como funcionam? Meishu-sama, para entender esse assunto, é necessário saber que o espírito do ser humano exerce ininterruptamente uma atividade de concentração e dispersão. Quer dizer, pensa ao mesmo tempo em vários assuntos e às vezes fica concentrado em apenas um. Em determinadas circunstâncias vai até ao local a que está ligado ou encosta na pessoa na qual fixou o pensamento. Por exemplo, se a atenção estiver voltada para o trabalho, o espírito também se encontra ali presente. Nos períodos de sono, como não há necessidade de o espírito ficar concentrado em nada, ele se dispersa e pode ir a qualquer parte do mundo. Ainda é importante saber que sentimos sono toda vez que o nosso espírito se aproxima de alguém no qual nos fixamos intensamente. Da mesma forma, a pessoa que recebe o encosto também fica sonolenta e meio perdida. No início das minhas atividades religiosas, quando esses fenômenos ocorriam comigo, eu procurava, através do Tinkon, ato de acalmar a alma, trazer o espírito de volta, adquirindo assim maior serenidade. Em conclusão, todos esses fenômenos relacionados às atividades do espírito humano nas mais variadas circunstâncias são chamados de ondas cerebrais. No entanto, tais oscilações não ocorrem somente na cabeça, mas também em outras partes do corpo. Espírito vivo. Ministro, em casos de aproximação de espírito vivo, como fica o sonem da pessoa que recebeu o encosto? Meishu-sama, eu já imaginava que vocês gostariam de saber outros detalhes a respeito deste assunto. Acontece mais ou menos assim. A pessoa cujo espírito se encosta em outra fica geralmente meio baratinada. Há casos de encostos de pais, filhos, irmãos. Os maiores transtornos, porém, ocorrem nos relacionamentos amorosos, especialmente em se tratando de pessoas jovens e bonitas. Nessas condições, quem recebe é que fica mais perturbado. Portanto, os feios estão mais seguros que os bonitos. Aqueles precisam, por isso, tomar mais cuidado.
É preciso saber também que, ao encostar um espírito morto, a pessoa sente frio nas costas. Ao contrário, se for vivo, a sensação é de calor, e além disso reflete o sentimento do espírito que dela se aproximou. Assim, por exemplo, quando um homem se apaixona por uma mulher, mas ela não corresponde, fica meio perdido, decepcionado e sonolento. Por sua vez, a mulher também sente sono e torna-se bastante melancólica. Toda vez, pois, que um espírito vivo se aproxima de alguém, ocorrem situações de sonolência ou melancolia. Tais estados se manifestam pelo fato de uma pessoa pensar fortemente na outra. Então o seu espírito, no caso o secundário, sai do corpo e se aproxima daquele a quem está devotando no momento a sua emoção. Além disso, é ainda uma situação de desencontro, ou seja, um gosta e o outro não corresponde. Há, porém, casos em que os dois se amam. Então acontece o encosto de espírito vivo de ambas as partes, os quais se cruzam com frequência, indo e voltando, e por isso os dois lados ficam meio perplexos, estonteados. É, porém, uma sensação diferente daquela que caracteriza o estado de melancolia. Nessa situação, ambos vivem uma espécie de deleite, um sentimento de prazer, cuja comunicação entre eles se dá pelo fio espiritual. Daí o motivo de ninguém conseguir cortar um namoro que ocorra dentro dessas condições. Quem já viveu tal experiência sabe do que eu estou falando. Ainda pode também acontecer o caso de um homem gostar de 2 ou 3 mulheres ao mesmo tempo. Nessas situações, os espíritos vivos das mulheres brigam dentro do sônen do homem, trazendo como consequência uma sensação mista de prazer e angústia, que é, na verdade, um sentimento profundamente negativo. Eu nunca vivi essa experiência, mas suponho que seja assim. Paixões incontroláveis. Ministro, conheço 3 irmãs. A mais velha delas, com 26 anos, há mais ou menos 6 meses, fugiu com um homem de 56. Os pais fizeram de tudo para que ela voltasse ao lar, mas nada conseguiram. Estão sofrendo muito por isso. Pode-se fazer alguma coisa para ajudá-la? Meixo-sama, tem que colocar o problema nas mãos de Deus. Existe uma causa especial determinante desse relacionamento amoroso que jamais será entendida pela razão. Se alguém tentar impedi-lo, vai produzir um efeito contrário. A ardente paixão entre ambos se tornará mais intensa, já que representa uma espécie de apego fortíssimo. Esse tipo de namoro é, na verdade, uma doença que ataca aqueles que têm febre na cabeça. Como vocês sabem, se tentar combatê-la com gelo, a situação piora. Então, o tratamento correto é deixar que a febre se eleve ao máximo por conta própria. Depois, todo esse sentimento adverso desaparece naturalmente. Indiferença após o casamento. Ministro, uma pessoa conhecida ganhou uma nora cujo casamento foi fruto de um grande amor. Agora, entretanto, o relacionamento do casal esfriou, chegando ao ponto de não haver mais diálogo entre eles. A mulher, na ocasião de dar à luz, foi para a casa dos pais e não quer retornar ao lar. Meixo-sama, esse homem é muito bonito? Ministro, realmente é. Meixo-sama, então aí está a causa. O espírito vivo de alguma mulher que deveria gostar desse homem ficou com raiva por ter se casado com outra. Magoada, querendo a separação, encostou nele. Daí a razão de manifestar indiferença com relação à esposa. Troca de protetor. Ministro, há possibilidade de ocorrer troca de protetor enquanto a pessoa está viva? Meixo-sama, não. Isso jamais acontece. Embora existam 3 espíritos, o primordial, o secundário e o guardião, nunca poderá haver trocas. Se tal fenômeno ocorresse, seria quase impossível manter um comportamento harmonioso, uma vez que essa mudança de protetor determinaria uma transformação de personalidade, fazendo com que a vida do ser humano corresse grande perigo. Até ontem, por exemplo, minha esposa estava calma e boa companheira. Hoje parece outra pessoa, tão brava, e já me humilhou bastante. Imagine se isso acontecesse com a humanidade toda. Não daria para viver tranquilamente. Amortecimento corporal.
Ministro. Um membro recebeu o Ohikari em 1950. Antes de ingressar na fé, já era meio perturbado, sua cabeça não funcionava bem. Quando começou a receber Jorei, passou a sentir amortecimento na ponta dos dedos. Não obteve, portanto, melhora alguma. Então, influenciado pelos pais e parentes, foi internado no hospital da Faculdade de Medicina. Após ser examinado, diagnosticaram uma atrofia muscular e o declararam incurável. Deixou por isso o tratamento médico, voltou a receber Jorei e a dedicar. Mesmo assim, agora está com o corpo completamente adormecido. Não consegue mais movimentar-se. Parece-me existir alguma causa espiritual. O que é isso? Meixo-sama. Em qual dos dedos começou o amortecimento? Ministro, em todas as pontas. Partindo da terceira falange, foi se espalhando pouco a pouco até atingir o corpo inteiro. Meixo-sama, é um problema espiritual. Trata-se de encosto de espírito que se suicidou com um veneno muito forte e causador de um amortecimento total. Quando acontece esse tipo de situação, no começo a pessoa ainda tem força, mas gradativamente vai sendo dominada até perder por completo o controle, de tal forma que o espírito encostado assimila o corpo da pessoa, passando ambos a constituir um único ser. Ocorre uma espécie de transformação metabólica. Quem se torna vítima de um encosto desses assume o mesmo estado em que o espírito se encontrava no momento da morte. Não estou dizendo, porém, que seja uma doença incurável. A medicina é que não entende desse problema. Em primeiro lugar, deve-se ministrar Jorei na cabeça com bastante paciência, tendo bem claro na mente que a luz está queimando o veneno do espírito encostado. Eu já tratei de um caso semelhante. Era uma pessoa que, de vez em quando, ficava com o corpo paralisado devido ao encosto de um desses espíritos. No início, aplicavam-lhe injeções e ela obtinha uma melhora temporária, mas depois o período de amortecimento corporal foi se prolongando. Aí vieram me procurar. Nessa época, eu estava começando a praticar curas através do Jorei e ainda não sabia muito bem como lidar com casos iguais a esse. Ministrava Jorei, a pessoa melhorava um pouco e desaparecia. Foi também o caso desta, com a qual não tive mais contato. Soube, contudo, mais tarde que realmente se tratava do encosto do espírito de alguém que cometera suicídio ingerindo veneno. Ministro, o senhor disse que nesses tipos de problema, aplicando-se injeções, a pessoa melhora temporariamente. E o espírito encostado, como fica? Meixo-sama, permanece do mesmo jeito. O que na verdade altera é a parte física, quer dizer, o amortecimento é apenas corporal. O remédio, por sua vez, provoca um tipo de reação contra a paralisia que ocorre quando o estado do espírito encostado se reflete no corpo físico da vítima. No Ocidente, tais manifestações espirituais existem desde tempos antigos e têm sido exploradas nos romances. Em O Conde de Monte Cristo, por exemplo, a personagem toma remédio e perde a consciência. Em tais casos, ou seja, ao surgirem sintomas de amortecimento, os ocidentais têm sempre à mão um medicamento, pois se não os tomarem, infalivelmente desmaiam. Ministro, o remédio, a meu ver, força a dilatação da veia. Porque uns despertam e outros ficam adormecidos? Cada veneno produz reações diferentes? Meixo-sama, não é isso. No caso específico do romance, a personagem estava na cadeia. Quando tomava remédio, perdia a consciência. Nunca, porém, se sabe exatamente qual é o efeito de um medicamento. Ministro, eu acho estranho e curioso esse fenômeno. Meixo-sama, essas manifestações ocorrem mais ou menos assim. Se você tem sono e coloca na boca uma pimenta, vai arder e fazê-lo despertar. Da mesma forma, existem no Ocidente certas drogas que causam amortecimento e outras que temporariamente o tiram. Foi também a partir desses efeitos que se criou a superstição dos remédios. Não se pode negar, contudo, terem eles, de fato, uma eficácia extraordinária, embora não sejam capazes de produzir curas definitivas, apenas momentâneas. Ministro, o tratamento de choque feito em doentes mentais segue a mesma conduta de amortecer ou despertar? Meixo-sama,
A lógica é mais ou menos essa. Quando eu era jovem, tomava um antitérmico, antipirine, que causava uma dependência terrível. Certa vez o substituí por outro e me senti muito mal. Passei a noite inteira tendo coceiras no corpo todo, não conseguia ficar quieto. Muito agitado, pulava de um lado para o outro. Logo de manhã, fui para o médico que me disse: já entendi, você tomou outro remédio. Administrou-me então o antipirine e mais ou menos 30 minutos depois não sentia mais nada. Como se pode ver, o remédio é ao mesmo tempo maravilhoso e terrível, pois bloqueia o sintoma da doença, criando um estado aparente de cura que leva o enfermo a pensar que de fato reconquistou a saúde. Puro engano. Normalmente também as pessoas entendem que os remédios ingeridos vão ser eliminados. Grande erro. A maior parte deles permanece no organismo. Influência de antepassados. Outro engano é pensar que os sofrimentos causados pelas doenças têm como causa as máculas dos antepassados. Pode até certo ponto haver alguma razão de ser, mas a origem da maioria deles está de fato nas toxinas dos remédios. Estas é que criam nuvens no corpo espiritual. Sempre leio testemunhos nos quais as pessoas confessam ter cometido muitos erros, mas na verdade o que possuem mesmo são toxinas, numa proporção de 10 a 20 vezes mais do que pecados.